Nesse vídeo nós vamos falar sobre um dos problemas mais importantes da atualidade para o Brasil, que é o saneamento básico. O saneamento básico que é responsável por tanto mal-estar, de doenças, as pessoas com medo de adquirir doenças em viagens, a indústria de turismo muito afetada, as contas públicas afetadas pelo seguro de saúde, pelas despesas médicas, pelo absenteísmo do trabalho, a educação afetada em função da dengue, do chikungunya, da zika, da febre amarela, de verminose, de malária, várias doenças que as crianças têm em função de um saneamento inadequado, um mal-estar constante e, o que é o mais importante, o mal-estar daqueles que adquirem essas doenças e assim por diante. Iniciamos com esse gráfico que mostra a proporção da população residindo em domicílios sem acesso à coleta direta ou indireta de lixo por unidades da federação. Observa-se facilmente, através do gráfico, que há duas regiões distintas, uma com azul mais claro e outra com azul mais escuro. A região com azul mais claro, segundo esses dados do IBGE, baseados na PNAD de 2017, são um pouco antigos, mas ainda estão atuais, na maior parte dos estados, principalmente do Sul, de 0 até 20% da população reside em domicílios sem acesso à coleta direta ou indireta de lixo. E nos estados do Norte, Pará, Maranhão, no Nordeste também Piauí, depois Rondônia e Acre, esse percentual já vai de 20% a 40% da população residindo em domicílios sem acesso à coleta direta ou indireta de lixo. O ideal seria que essa área azul, no caso do Brasil, que nós estamos vendo aqui, fosse não de 0 a 20%, mas alguma coisa da ordem de 0 a 3%, e o azul mais escuro lá do norte de 3 a 6%. Mas não, nós estamos vendo números de até 40% das pessoas que residem em determinado estado, em média, sem acesso à coleta direta ou indireta de lixo. Um segundo dado muito importante para mostrar a deficiência da área de saneamento diz respeito à proporção da população residindo em domicílios sem acesso a abastecimento de água por rede geral, por unidade da federação. Esse gráfico que estamos observando no momento mostra que a maior parte dos estados está de 0 a 20% da população sem acesso ao abastecimento de água. Alguns estados do norte, como Pará, Amapá, e também do noroeste, como Rondônia e Acre, com uma margem bastante ruim, de 40% até 60%, e alguns estados intermediários de 20% a 40% da população sem acesso ao abastecimento de água por rede geral. Então, novamente, são dados em total dissonância com o que se observa em economias congêneres à brasileira e, portanto, mostram uma deficiência gritante do Brasil na área de saneamento. Um terceiro gráfico que nós podemos mostrar, também com dados do IBGE, diz respeito à proporção da população residindo em domicílios sem acesso a esgotamento sanitário. Eu observo que, particularmente no caso da água potável ou semipotável, existe um problema adicional, que ele afeta principalmente as mulheres e crianças, porque são aqueles que vão coletar a água nos poços ou em outras origens, com prejuízo de saúde, com prejuízo de tempo de estudo e com prejuízo de qualidade de vida, particularmente nessa parte específica da população. E mais, exatamente quando existe a falta de uma provisão adequada de água, é que as pessoas coletam a água ou em baldes ou em canecas, ou seja, como for, e isso dá margem a que os mosquitos, como o caso do Aedes aegypti, que transmite a febre amarela e as arboviroses os mais usuais hoje em dia, que são a dengue, a zika e a chikungunya, eles se reproduzem exatamente em água parada, potável ou semipotável.
Bem, um próximo gráfico mostra no Brasil, agora não usando dados do IBGE, mas da Associação Brasileira das Concessionárias de Serviços de Saneamento, a ABICOM, e também da SIDICOM, o percentual do volume de água que é coletado posteriormente como esgoto e, dentre esse que é coletado, o que é tratado. Apenas 58% da água consumida no Brasil, alguma coisa da ordem de 10 bilhões de metros cúbicos, portanto 5,8 bilhões de metros cúbicos, são efetivamente coletados. E desses 5,8 bilhões, apenas 4,6 são tratados. O ideal é que nós tivéssemos estatísticas da ordem de 100% em relação a volume de água consumido e esgoto coletado. Evidentemente que há uma perda, mas alguma coisa próxima de 90% a 100% e não 58% coletado e não apenas 46% tratado.